Bom, então vamos lá. Transcrição e tradução, então, é a síntese de proteína, né? Como eu estava falando, a informação está guardada lá no DNA, os códons estão lá no DNA. Quando a célula faz uma cópia desses códons, é a transcrição, aí tem o RNA mensageiro, agora tem os códons no RNA mensageiro. Depois, esse RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo, que aí é a tradução. O ribossomo vai lendo os códons, cada códon codifica um aminoácido, e aí a gente vai tendo a proteína, ou peptídeo, né, que é uma proteína, uma cadeia de aminoácido pequena é peptídeo. Se uma cadeia bem grande, vários aminoácidos, aí vai ser uma proteína. Tá? Então, você tem informação genética lá no DNA, o gene, e a expressão do gene é a proteína pronta. Tá? Então, isso que é expressão gênica, é o gene se manifestando. Como é que o gene se manifesta? Ele dá origem a uma proteína. Essa proteína pode dar uma característica, ou então essa proteína é uma enzima que vai fazer uma reação química, que aí sim essa reação vai promover uma característica ou conjunto de características, enfim. Tá? Então a expressão de um gene basicamente é isso, é ver que proteína que aquele gene está produzindo e agora qual a função dessa proteína, o que, que ela faz, se ela é uma enzima, né? A maioria das nossas enzimas são proteínas. Bom, então, novamente, você tem lá o DNA, que é um polímero de nucleotídeos, que contém as informações de como fazer proteínas. Esse polímero, então, ele está guardado de maneira compactada dentro das nossas células. Existem vários níveis de compactação e o último nível de compactação é o que a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo é o DNA na sua forma mais compactada possível. Tá? Só que a célula só coloca o DNA na forma de cromossomo quando ela vai se dividir. Por quê? Quando o DNA está na forma de cromossomo, não tem como a célula fazer nada com ele. A única coisa que dá para fazer é mexer com ele, arrastar para um lado e para o outro. Não dá para ler o DNA, ou seja, não dá para sintetizar proteína, porque não dá para fazer cópia, não dá para fazer RNA mensageiro a partir de DNA quando ele está na forma de cromossomo. Tem que descompactar ele um pouco, pelo menos. Então, por isso que ela só coloca o DNA nesse formato, quando a única coisa que ela precisa fazer com ele é mexer com ele, arrastar para um lado ou para o outro, enfim. Então, por isso que ela só coloca o DNA na forma de cromossomo na hora que a célula vai se dividir. Para poder ocorrer a expressão do gene, para que o DNA seja lido, ele tem que ser descompactado. Tá? Bom, então eu comecei a falar no vídeo passado, e só para ficar claro, né, o que é um gene ou gene? É um segmento de DNA que contém, na sequência das bases nitrogenadas, uma informação codificada a respeito da estrutura primária de uma determinada proteína ou polipeptídeo que seja. Tá? Polipeptídeo e proteína é quase que sinônimo, né? Eu já falei. Proteína ou peptídeo é um polímero de aminoácidos. A diferença entre peptídeo e proteína, ou polipeptídeo e proteína, é a quantidade de aminoácidos. Se for muito aminoácido, é proteína. Se for menos, se for pouco aminoácido, é peptídeo. Tá? E aí, como eu falei, você tem uma célula, então, ela só vai compactar o DNA dela até o nível de cromossomo quando ela vai fazer divisão celular. Essa célula aqui, por exemplo, ela vai fazer mitose, então ela compactou o DNA dela, a cromossomo, aí o cromossomo dela está duplicado agora e ela se divide em duas células. Cada célula tem que ter uma cópia dos cromossomos originais. Então ela tem o vermelho e o azul, ela duplicou os dois, e aí cada célula filha tem uma cópia do vermelho e uma do azul, porque aí as duas aqui no final são semelhantes à primeira lá em cima. A mitose é para isso. O objetivo da mitose é a célula se multiplicar, né, em células semelhantes. Então, se ela tem um cromossomo vermelho e um azul, então tem o DNA compactado aqui e outro aqui. Então, ela tem que duplicar os dois. Então, ela duplicou os dois. E aí, agora sim, ela se divide, mandou uma cópia para cada célula. E aí, cada célula agora tem uma cópia respectiva daquele cromossomo. Então, essas duas células no final aqui são semelhantes à primeira célula lá em cima. Então, olha só, quando a gente vê isso daqui sozinho, um sozinho, se chama cromátide. Agora, quando está duplicado, a gente dá o nome de cromossomo, tá? E aí é o seguinte, isso costuma gerar muita dúvida. Então, olha só, quando a gente vê uma célula, a gente na verdade está vendo um cromossomo. Porque é o seguinte, o DNA ele é muito pequeno, igual o vírus, lembra? Tem nanômetros, olha só, isso aqui tem 2 nanômetros de espessura. A gente não consegue visualizar isso em microscópio nenhum. Muito mal ver isso no microscópio eletrônico só. Microscópio óptico de jeito nenhum. No microscópio óptico, a gente só consegue ver o DNA quando ele está na forma de cromossomo, porque ele ficou bem espesso.
1.400 nanômetros quando ele está compactado. Isso é a espessura dele. Quando ele está descompactado é 2 nanômetros. Quando ele está compactado, e diminuiu bem o comprimento, mas aumentou muito a espessura, né? Então assim, a gente consegue ver. Na verdade, a gente só consegue ver quando ele está com essa espessura aqui. Aí ele fica visível para a gente no microscópio, tá? Então, pensa bem. Quando a gente consegue ver o DNA só quando ele está na forma de cromossomo, só que a célula só compacta o DNA até a forma de cromossomo quando ela vai se dividir. E depois que compactou, não tem como fazer nada com o DNA, a não ser arrastar ele de um lado para o outro. E uma coisa muito importante que a célula precisa fazer, se ela vai se dividir, ela precisa duplicar o DNA dela. O DNA dela precisa ser feita uma cópia dele. Só que aí é uma cópia do DNA inteiro. Isso se chama replicação do DNA, não é transcrição. Transcrição é quando é uma cópia de um pedaço, que é para fazer proteína que a gente falou no último vídeo. Agora, quando uma célula vai fazer divisão, quando ela vai se dividir igual aqui, ó, vai produzir duas células filhas, ela tem que fazer uma cópia desse DNA inteiro aqui. Então ela tem que fazer uma replicação, tá? E aí depois ela compacta ele até o máximo nível de compactação, que aí vai ser o cromossomo. Mas por que ele tem esse formato de X, o cromossomo? É porque aqui, antes de compactar, ela tem que ter duplicado. Porque depois que compacta, lembra, não tem como fazer nada com o DNA quando ele já está compactado. Então, se a célula precisa copiar o DNA inteiro, ela tem que copiar antes de compactar. Então ela copia, está duplicado e aí compacta. Quando ela compacta esse DNA duplicado, ela vai ter esse formato de X aqui, que na verdade aqui está uma cadeia do DNA compactado e aqui está uma cópia dele. Tá? E ainda está unido por um pequeno trecho aqui, esse pequeno trecho de união chamado de centrômero, inclusive. Tá? Então toda vez que a gente olha no microscópio, o que a gente consegue ver de fato é isso aqui. Tá? Então está uma cadeia do DNA aqui e a outra cadeia do DNA aqui. E o pequeno trecho de união aqui é o centrômero, tá? Dos dois. Enfim, então quando a gente olha no microscópio, o que a gente consegue ver no DNA é isso aqui. Mas se eu estou vendo um cromossomo é porque essa célula ela vai se dividir. Só que o único jeito de eu conseguir enxergar DNA no microscópio é quando está na forma de cromossomo. Quando ele está descompactado a gente não vê. Então a gente só vê na forma de cromossomo. Só que eu tenho que ter em mente o seguinte, que quando eu estou vendo na forma de cromossomo, o que eu estou vendo já é o DNA duplicado. Ele não estava desse jeito aqui na célula normal, ele era um só. Só que aí a célula teve que duplicar e depois compactou, aí fica desse jeito aqui na hora que eu estou vendo. Então se eu pegar o microscópio e olhar, o que eu vou ver de fato vai ser isso aqui. Só que eu tenho que lembrar que na célula normal não é isso aqui que ela tem só um. Ela teria só uma cromátide. Tá? Porque o que eu estou vendo já é duplicado. Porque se ela vai fazer divisão celular, ela tem que ter duplicado antes, aí ela compacta, virou cromossomo, aí agora ela divide o cromossomo no meio. Nessa sequência de figura, dá a ideia seguinte, que compactou, depois duplicou. Isso não acontece, tá? Porque não tem como duplicar o DNA depois que ele está compactado na forma de cromossomo. Quando o DNA está na forma de cromossomo, não tem como fazer absolutamente nada com ele. A única coisa que dá para fazer com ele é puxar ele, arrastar ele para um lado ou para o outro. Então, o que acontece de fato é que a célula duplica primeiro, depois compacta. E aí na hora que compacta, o que eu vou ver é um cromossomo em forma de X, porque ele já está duplicado. Se ela só compactasse sem duplicar, o que eu ia ver ia ser isso aqui. Mas como ela duplica e compacta, então o que eu vou ver vai ser isso aqui no microscópio. Só que quando eu estou olhando isso aqui no microscópio, eu tenho que ter em mente que eu estou vendo o DNA duplicado. Estou vendo ele em dobro. Porque na hora que a célula terminar a mitose ou a meiose, o que ficaria era um só dele. Né? Então se eu estou vendo dois assim, ia ficar só isso aqui. Tá? Então, por exemplo, nas nossas células, os nossos cromossomos, eles são em pares. Tá? A gente tem do par número 1 até o 22º par. O cariótipo, monocariótipo é o nome que eu dou para o conjunto de cromossomos de uma espécie. Nós, seres humanos, no nosso núcleo das nossas células, nós temos 22 pares de cromossomos. Tá? 22 pares de cromossomos que a gente chama de autossômicos. E um par sexual. Então, são 22 pares de cromossomos,
mais o 23º par, que chama de par sexual, que é esse último par aqui que vai definir o sexo da pessoa. Se for 2 cromossomos X, vai ser mulher. Se for um X e um Y, vai ser um homem. 2Y não existe, não nasce. Tá? Se acontecer isso no embrião, isso aqui nem chega a nascer. Então, se for no último par, se for 2 cromossomos X, vai ser uma mulher. Se for um X e um Y, vai ser um homem. Se vocês olharem aqui, isso aqui não é um desenho, isso aqui é uma foto de microscopia mesmo, tá? Dos 22 pares de cromossomos autossômicos, que são cromossomos, vamos dizer assim, que constrói o corpo humano básico, e o último par, que é o 23º par, ele não constrói o corpo humano, ele só dá a identidade do corpo humano, se vai ser homem, se vai ser mulher. Se for 2 cromossomos X, vai ser um corpo feminino. Se for um X e um Y, vai ser um corpo masculino. Vocês até repararem, né? O cromossomo Y ele é menor do que o X, é mais ou menos metade do tamanho, tá? Então, ele tem até o nome por causa disso, porque a letra Y é como se fosse um X pela metade, vamos dizer assim, né? Não é exatamente pela metade, mas a ideia é essa, tá? Então, na mulher, são 22 pares de cromossomos autossômicos e o 23º par dela vai ser X e outro X do lado. No homem, vai ser 22 autossômicos e aí um X e do lado vai estar um Y, que é um cromossomo menorzinho. Tá? Então, na célula, o cariótipo humano é só assim, são 23 pares de cromossomos no total. Então, nós, humanos, dentro das nossas células, nós temos 46 cromossomos. Tá? Só que a gente não fala 46 cromossomos, a gente fala 23 pares de cromossomos. Tem diferença falar 23 pares e falar 46. Eu sei que na multiplicação é a mesma coisa, né? Mas quando eu falo 23 pares, é que eu tenho do primeiro par até o 23º par. Se eu falar 46 cromossomos, eu vou falar que tem do cromossomo 1 ao 46. E por que dá diferença? Porque quando eu falo primeiro par ao 23º par, eu estou dizendo que os cromossomos eles andam em pares. É o par 1, par 2, par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, até o 23º. Se eu falo que são 46 cromossomos, eu não estou falando que é par, eu estou falando que é o primeiro cromossomo, o segundo, o terceiro, o quarto, como se eles fossem individuais. E não é isso. Eles são em pares, tá? Então, o cariótipo humano são 23 pares de cromossomos. 22 pares, que chamam de pares autossômicos, que são as características básicas de um corpo humano. E o 23º par é chamado de cromossomo sexual, porque na nossa espécie é esse 23º que determina o sexo biológico da pessoa. Se vai ser um corpo masculino, se vai ser um corpo feminino, ok? Só que, se eu pegar para olhar no microscópio uma célula humana, e eu conseguir ver o cromossomo, é porque, lembrando, se a célula compactou ao nível de cromossomo, é porque ela vai se dividir. Então, se ela vai se dividir, o que ela teve que fazer antes de compactar? Teve que duplicar o DNA dela. Então, na hora que eu olhar no microscópio, eu não vou ver isso aqui. Eu vou ver isso aqui. Então, o cromossomo, o par número 1, ao invés de estar desse jeito aqui, ele vai estar desse jeito aqui. O primeiro cromátide aqui, ele está duplicado. Tá aqui, ó, esse primeiro X é esse aqui duplicado. E o segundo X aqui é esse aqui duplicado. Então eu estou vendo os dois duplicados ali. Então eu estou vendo o primeiro par de cromossomo duplicado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o 23º está duplicado. Porque essa célula aqui ela está se preparando para se dividir. Quando ela se dividir, a célula vai ter um desse e um desse. Né? Vai ter um desse aqui e vai ter um desse aqui. E a outra célula, um desse e um desse. Então por isso que o primeiro está duplicado, o segundo também. Porque aí esse primeiro duplicado vai mandar uma cópia para cada célula filha e esse segundo duplicado vai mandar uma cópia para cada célula filha. Então quando eu olho o microscópio eu vou ver isso aqui. Só que tem que ter em mente que o que eu estou vendo é todo o DNA já duplicado. Porque se a célula compactou até chegar em cromossomo, que é o que eu estou vendo aqui, antes ela teve que duplicar, porque o objetivo de compactar até o nível de cromossomo é fazer a divisão celular. Ok? Bom, e aí então a gente tem o cariótipo humano, então são 23 pares de cromossomos, só que o que eu vou ver de fato no microscópio é isso aqui. Os 23 pares de cromossomos, só que os cromossomos já estão duplicados. De novo, um sozinho é chamado de cromátide, então você tem uma cromátide aqui e uma cromátide aqui. Então você tem uma cromátide aqui e uma aqui. Inclusive você recebeu uma da sua mãe e outra do seu pai.
uma da sua mãe, outra do seu pai, uma da sua mãe, outra do seu pai. E a junção de todos eles faz os seus pares aí. E aí, só que se eu pegar uma célula sua e olhar no microscópio, se eu conseguir ver seus cromossomos, eu vou ver eles duplicados. É isso aqui que eu vou ver. Então eu vou ver o da sua mãe duplicado e o do seu pai duplicado. O da sua mãe duplicado e o do seu pai duplicado. Todos eles. E até o 23º par lá, que é o sexual, eu vou ver o X duplicado. Se for um homem, eu vou ver o Y duplicado também. Daí o nome de cromossomo Y, ó, porque agora sim está lembrando mais uma letra Y, né? Ele está duplicado aqui. Tá ok? Então, o cariótipo humano são 23 pares de cromossomos. Eu tenho que ver que quando eu estou. Lembrar que quando eu estou vendo isso daqui, eu estou vendo aqui, ó, as cromátides duplicadas do pai e as cromátides duplicadas da mãe. Mas na célula normal estaria assim. Acontece que o que eu estou vendo aqui de fato já está duplicado, tá? Então na célula normal estaria desse jeito. Só que se eu estou conseguindo ver é porque ela transforma em cromossomo. Então o que eu de fato eu vejo no microscópio é isso aqui. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui só está desenhado para a gente entender. O que eu vou ver no microscópio é isso aqui. Quando eu vejo isso no microscópio, eu tenho que ter em mente que eu estou vendo o DNA duplicado já, ou seja, a primeira cromátide que veio do pai, por exemplo, está duplicada e a que veio da mãe está duplicada também. Então o primeiro par aqui, eu recebi um do meu pai e um da minha mãe. Então eu estou vendo no microscópio os dois duplicados. No microscópio eu estou vendo do pai duplicado e da mãe duplicado. Por quê? Quando a célula se dividir, do pai duplicado e da mãe duplicado. Quando a célula se dividir, vai mandar um do pai para uma célula, para outra também. E da mãe tem que mandar um para cá e um para cá, de modo que as duas células filhas aqui sejam iguais à original lá atrás. Então, quando eu tenho um sozinho, eu chamo de cromátide. Quando eu tenho duplicado, eu chamo de cromossomo. Então, cromossomo já é o DNA duplicado e compactado, da sua forma mais compactada possível. Se não tiver duplicado, tá um só, como é que chama? Tá só compactado, mas não tá duplicado. Chama cromátide. Se é cromossomo é porque está duplicado e compactado, que é o que de fato acontece na nossa célula, tá? E aí, cada par de estrutura genética nossa é um par de cromossomos. Então você recebeu um do seu pai e um da sua mãe. Então esse aqui, esse par é chamado de cromossomos homólogos, tá? Então esse aqui é homólogo desse, ou seja, você recebeu um do seu pai e um da sua mãe, veio um do pai e um da mãe. As informações genéticas que tem um são os mesmos tipos de informação que tem no outro, por isso que eles são chamados de homólogo. Como assim? Se no primeiro par de cromossomos da espécie humana, por exemplo, aqui nesse pedaço do meio aqui, que está a informação de cor do cabelo. Vou dar um exemplo, estou inventando. Então a cor do cabelo é determinada por esse primeiro par de cromossomos, mas não é o par inteiro, é só esse pedacinho do meio aqui que determina a cor do cabelo. Então você recebeu do seu pai, por exemplo, uma informação de uma determinada cor de cabelo, vamos dizer cabelo escuro, cabelo preto. E na sua mãe, o cromossomo homólogo ele vem com o mesmo tipo de informação, cor do cabelo. Só que ele não vem necessariamente com a mesma informação. Pode ser cabelo loiro, então você recebeu do seu pai cabelo preto, da sua mãe cabelo loiro. Então é o mesmo tipo de informação, cor do cabelo, mas não quer dizer que é a mesma informação. Cabelo preto é uma informação, cabelo loiro é outra. Agora, qual dos dois que vai se manifestar na pessoa, aí tem que ver como é que vai acontecer isso. Daqui a pouco a gente vai explicar isso, tá? Mas primeiro assim, o que são cromossomos homólogos? É o cromossomo que fica pareado e os dois cromossomos, eles têm os mesmos tipos de informação, não necessariamente a mesma informação. Olha a diferença. Então, o primeiro par de cromossomo homólogo aqui, eles têm exatamente os mesmos tipos de informação. Se aqui tem informação para a cor do cabelo, do outro lado também tem informação para a cor do cabelo. Já o outro aqui são informações diferentes do primeiro par. Agora é cor, sei lá, cor da pele. Então aqui é cor da pele, do lado de cá é cor da pele também. Não necessariamente do pai e da mãe veio a mesma informação, mas veio o mesmo tipo de informação. Já no cromossomo 3 aqui, sei lá, está a informação de altura do sujeito. Então, a pessoa pode ser o tipo de informação alto e aqui o tipo de informação baixo. E a interação entre os dois que vai determinar como é que vai ser a sua altura. Enfim, então os cromossomos homólogos, eles têm os mesmos tipos de informação, mas não necessariamente a mesma informação. Pode ser a mesma, tá?
você recebeu do seu pai informação para ter cabelo preto e da sua mãe também. Então, seu cabelo vai ser preto, lógico, tá? Mas pode ser que do seu pai veio cabelo preto e da sua mãe cabelo loiro. Aí você nasce com cabelo castanho, por exemplo, que é um meio termo dos dois. Pode ser isso, tá? Então, assim, nos cromossomos homólogos eu tenho o mesmo tipo de informação, não necessariamente a mesma informação, tá? Cor do cabelo é um tipo de informação. Agora, qual cor que é? É preto, é loiro? Aí é a informação em si. Então, o mesmo tipo, né? Se você no primeiro cromossomo aqui, se eles são homólogos, os dois têm o mesmo tipo de informação, mas não necessariamente as mesmas informações. Pode ser tudo igual, mas pode ter algumas informações diferentes. Pode ser cabelo preto de um lado, cabelo loiro que veio da mãe. E aí tem que ver como é que vai ser o seu cabelo, que vai ser a junção dessas informações aí. Deu para entender? Então, cromossomos homólogos são dois cromossomos que têm o mesmo tipo de informação. Então, esses dois aqui são dois cromossomos duplicados que os dois têm os mesmos tipos de informação, mas não necessariamente as mesmas informações. E detalhe, um sozinho aqui que eu tinha falado chama cromátide. Então, ali, ó, essa cromátide aqui está duplicada. Então, a cópia dela é chamada de cromátide irmã. Então, essa daqui é a cromátide irmã dessa, que elas são idênticas. E essa daqui é uma cromátide irmã dessa, porque elas são idênticas. Agora, essa daqui não é idêntica a essa. Você recebeu um do seu pai e da sua mãe. Eles não são idênticos. Eles são semelhantes. Eles têm os mesmos tipos de informação, mas não têm necessariamente as mesmas informações. Pode ter aqui, se isso aqui, por exemplo, em algum desses cromossomos está a informação para construir o corpo humano básico que eu falei. Dois braços, duas pernas, uma cabeça. Então vamos dizer que está nesse cromossomo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono par de cromossomos é que tem a informação de como tá os membros do corpo humano. Então são dois braços e duas pernas. Então você recebeu essa informação do seu pai e essa informação da sua mãe. Como é o mesmo tipo de informação, provavelmente até idêntico mesmo, tá? Mas não necessariamente, pode ter vindo uma anomalia genética do pai, né? Sei lá, um, um braço diferente ou enfim, algum defeito genético. Mas como o da mãe está normal, então a pessoa ainda manifesta a característica normal, por exemplo, dois braços e duas pernas. Ou então não, do pai veio com problema genético e é o do pai que está manifestando. Então vai vir com o braço atrofiado, por exemplo. Pode acontecer, tá? Enfim, cromossomos homólogos então são cromossomos que têm os mesmos tipos de informação, não necessariamente a mesma informação. Isso é importante lembrar porque a gente vai usar esse termo homólogo toda hora nas nossas aulas de genética, tá? Então, cromossomo homólogo são cromossomos que têm o mesmo tipo de informação, não necessariamente a mesma informação. Isso é muito importante lembrar, ok? Bom, então, lembrando, nosso cromossomo está aqui, ele está duplicado, né? Você teria uma cromátide aqui, a outra cromátide aqui, e aqui cada corzinha está representando um gene diferente, né? Que na verdade, o que é isso aqui? É o nosso DNA compactado, que são as bases nitrogenadas lá, tá? E aí, você tem lá o par de cromossomos homólogos, ou seja, a cromátide do pai e a cromátide da mãe. Os dois têm o mesmo tipo de informação. Se eles formam um par, é porque eles são homólogos. Ou seja, eles têm os mesmos tipos de informação, não necessariamente as mesmas informações, né? Então, vamos ver nesse par de homólogos aqui. Você recebeu um do pai, um da mãe. E aí, nesse pequeno pedaço aqui que está um gene, que a gente chama de alelo, tá? Que é o gene que determina uma determinada característica, tá? No caso aqui a gente está falando, vai falar das sementes lá de ervilha. Então a ervilha ela pode ser lisa ou rugosa. Eu sei que a gente só conhece a ervilha lisa, que é a que a gente tem na latinha. Quando você compra ervilha, só vem ervilha lisa na lata. É porque a indústria não usa as rugosas, porque a rugosa parece uma uva passa e ela vai dar o aspecto que está estragado, amassado, as pessoas não vão querer comer, né? Então a indústria só usa as ervilhas lisas, mas existe ervilha rugosa, tá? E é a mesma espécie, assim como existe, sei lá, gato preto e gato branco, os dois são a mesma espécie, só mudou a cor do pelo, então ela só mudou a textura da ervilha, é tudo ervilha, então isso é um gene que está lá no DNA dela, ela pode ter informação para ser lisa ou pode ter informação para ser rugosa. Então, nas cromátides, né? Tipo, você tem cromátides dos cromossomos homólogos aqui. Então você tem essa cromátide e essa cromátide homóloga. Ela tem um determinado pedaço dela lá, informação genética, que vai ser como é que vai ser a textura da ervilha, se ela vai ser rugosa ou se ela vai ser lisa. Então,
Por exemplo, a planta lá recebeu informação de uma planta para ser lisa e da outra para ser rugosa. Vamos dizer, planta mãe e planta pai. Que planta não tem sexo, né, masculino e feminino. Não é igual animal, mas se a gente comparasse que tivesse. Então ela recebeu de da planta lá, do pai, a informação para ser lisa e da mãe para ser rugosa. Então como é que a servilha vai ser? Bom, a característica lisa e a característica rugosa têm uma relação de dominância e recessividade. A característica lisa ela é dominante sobre a recessiva. Então, se você receber informação para ser liso e rugoso, é a liso que manifesta, ela é dominante. Então, essa ervilha aqui ela tem informação de como ser lisa e de como ser rugosa, só que ela vai se apresentar lisa, ela vai ser lisa. Tá? Então, quando eu olho a ervilha, ela é lisa, mas na genética dela, ela tem informação para ser lisa e informação para ser rugosa. Mas por que ela não manifestou a informação rugosa? Porque a informação lisa é dominante. Quando ela está presente, é ela que se manifesta. Então, já adiantando, como é que uma ervilha tem que ser no gene dela para ela poder ser rugosa? No cromossomo dela, nos homólogos, que são os mesmos tipos de informação, no caso aqui a textura da ervilha, as duas informações têm que ser igual, tem que ser rugosa de um lado e rugosa do outro também. Aí sim ela vai conseguir se manifestar rugosa. Se ela for lisa de um lado e rugoso do outro, o liso é dominante, então é o liso que manifesta. Tá? Então essa é a relação entre os genes. Então você tem aqui dois cromossomos homólogos, ou seja, os dois têm os mesmos tipos de informação, eles têm os mesmos tipos de genes. Lembra que gene é o nome que a gente dá para um pedaço do DNA que codifica uma proteína. Então aqui codifica a textura lisa e aqui codifica a textura rugosa. Esse aqui é o par de cromossomo da ervilha. Então como é que vai se manifestar a ervilha? No caso, como eu sei que a textura lisa é dominante sobre a rugosa, eu sei que essa ervilha aqui vai se manifestar de maneira lisa. Então, num par de cromossomos homólogos, eu tenho o que a gente chama de genes alelos. O que são genes alelos? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Vamos lá. Um gene ele está localizado em determinada parte do cromossomo. Né? Então você tem um gene aqui, tem outro gene aqui. Então daqui até aqui é a receita para uma proteína. Esse pedacinho vermelho é a receita para fazer outra proteína. Depois aqui tem uma outra, enfim, tem milhares de proteínas aqui codificadas, né? Então esse pedaço aqui que codifica aquela proteína específica é aquele gene que eu estou analisando. O lugar onde um gene fica eu chamo de locus. Locus gênico é o lugar onde fica aquele gene. Por exemplo, o gene que determina a cor do cabelo. Ele está em algum dos nossos cromossomos aqui. Então, onde que ele está? Ah, ele está aqui, eu estou inventando, tá? Ele está no primeiro par, ele está exatamente nesse ponto aqui. Então, o locus gênico para a cor do cabelo é aqui. Se esse cromossomo ele tem locus gênico para a cor do cabelo aqui, e esse outro aqui ele é homólogo, então nesse mesmo ponto ele tem a mesmo locus gênico, que é cor do cabelo. Então tá cor do cabelo nesse locus, cor do cabelo nesse locus. Agora, pode ser informações diferentes, porque você recebeu um do seu pai, um da sua mãe. Então pode ser cor do cabelo aqui claro e aqui escuro. Mas é o mesmo locus cor do cabelo. E esses genes, cabelo claro, cabelo escuro, são genes alelos, que é o mesmo tipo de gene, tá? Só que em locus diferentes. O locus é um tipo só, locus, cor do cabelo. Agora eu vou ter gene alelo, então eu posso ter um gene alelo ao outro, que é o gene cor do cabelo. Você pode ser escuro, escuro, claro e claro, ou então castanho e castanho, enfim, tá? Então, de acordo com a interação entre os genes de um mesmo locus ou de locus de genes alelos é que eu vou ter a característica se manifestando. Por exemplo, no nosso cromossomo eles são os pares. Né? Então você tem aqui um par de cromossomos, tem esse par de alelos aqui, são dois genes com o mesmo tipo de característica, e nesse caso aqui, além de ser o mesmo tipo, é a mesma característica, que é o gene A maiúsculo, A maiúsculo. Em biologia a gente fica falando azão e azinho para poder falar mais rápido, né? Então a gente vai ficar falando A maiúsculo, A minúsculo. Eu fico falando azão e azinho, tá? Então o gen azão é uma característica, o gen azinho é outra característica, tá? Então vamos dizer cor do cabelo. O azão é cor escura e o azinho é cor clara. Então nesse caso essa pessoa aqui ela recebeu do pai cor escura e da mãe cor escura também. Como é que vai ser a cor do cabelo dessa pessoa? Escura. Essa outra pessoa aqui recebeu do pai cor clara e da mãe cor clara também. Como é que vai ser a cor do cabelo dessa pessoa? Vai ser claro. Agora essa pessoa aqui
do pai recebeu escuro, da mãe recebeu claro. Como é que vai ser a cor do cabelo dessa pessoa? Bom, no caso aqui eu sei que a cor escura é dominante em cima da cor clara, por isso até que a gente botou o escuro como letra maiúscula. Então se ele é dominante, significa que quando ele está presente é ele que manifesta, o claro não se manifesta. Então a pessoa tem informação de como ter cor clara do cabelo, mas ela não manifesta, o que está manifestando é a cor escura. Tá? Então no gen dela, ela é azão azinho, mas qual característica está se manifestando? Qual que é a cor do cabelo da pessoa? É escura. É o azão que está manifestando. Nesse caso aqui, o gen da pessoa é azão azão. Ela só tem informação de como ter cabelo escuro, então é lógico que ela vai ter cabelo escuro. Essa daqui é azinho azinho, ela só tem informação de como ter cabelo claro, então ela vai ter cabelo claro. Agora essa daqui é azão azinho, então ela tem informação de ser escuro e informação de ser claro. Qual que manifesta a informação de ser escuro? Então essa pessoa aqui tem cabelo preto e essa pessoa também tem cabelo preto. Só que no DNA elas são diferentes. Só que o que expressa é o azão. Então o azão aqui expressou e aqui eu só tenho azão, então lógico que vai ter que expressar o azão também. Agora, cabelo loiro só nasce se os dois forem azinho, porque o recessivo, que é esse gene aqui, só se manifesta se ele for dos dois lados. Se ele tiver misturado com o dominante, é o dominante que manifesta. Então é por isso que eu falo que o cabelo escuro ele é dominante, porque quando a pessoa tem informação para ter escuro e para ter claro, é o dominante, é o escuro que manifesta. Então por isso que eu chamo ele de gene dominante. E o gene que só se manifesta quando ele está dos dois lados é o gene que a gente chama de gene recessivo. Então olha só, se eu tenho o mesmo gene dos dois lados, eu chamo isso de homozigoto. Então aqui ó, o gene azão de um lado, azão do outro lado, homozigoto. Gene azinho de um lado e azinho do outro lado também, homozigoto também. Agora eu tenho azão de um lado e azinho do outro, é diferente. Aí eu chamo de heterozigoto. Então, o que são alelos homozigotos? São alelos que têm o mesmo tipo de informação e detalhe, é a mesma informação. Agora, o que são alelos heterozigotos? São alelos que têm o mesmo tipo de informação, cor do cabelo, mas não é a mesma informação, porque um é dominante e outro é recessivo. Então, pode ser cabelo escuro, outro pode ser cabelo claro. Deu para entender? Então, alelos eles têm o mesmo tipo de informação. Agora, se são alelos homozigotos, eles estão exatamente a mesma informação. Os dois aqui é homozigoto dominante. Então, os dois aqui é cabelo escuro. E os dois aqui é homozigoto recessivo. Então, os dois aqui é cabelo claro. Agora, esse daqui é heterozigoto. É um escuro e um claro. Então, baseado nisso, aqui a gente tem em genética, para a gente encerrar, o que a gente chama de fenótipo e genótipo, que é o seguinte. Genótipo, é o que eu acabei de explicar para vocês, são as suas informações genéticas. Fenótipo é como que você aparenta. Por exemplo, no caso da flor aqui, da ervilha. A flor da ervilha pode ser roxa ou pode ser branca. Você vai lá numa plantação de ervilhas, ou as flores são roxas ou são brancas. Só que no gen, eu não tenho só duas possibilidades de combinação. Eu tenho três. Pode ser homozigoto dominante, pode ser homozigoto recessivo ou pode ser heterozigoto. Só que se for heterozigoto, a cor que manifesta é o azão, e o azão é roxo. Então por isso que esse aqui ó, só tem azão para manifestar. Então tanto faz se é esse ou esse, a cor que vai ser roxa. Esse aqui só tem azinho, então o azinho determina a cor branca. Agora quando tem o azão e o azinho, o que manifesta é o dominante, no caso é o roxo que manifesta. Então essa roxa e essa roxa, apesar da aparência dela ser igual, as duas são roxas. Então, o fenótipo delas, que é o que elas aparentam, é igual. Agora, o gen delas é diferente, que é o genótipo delas. Essa daqui é homozigoto dominante e essa daqui é heterozigoto. Então, geneticamente, essas duas não são iguais, as duas roxas. Elas são iguais na aparência. A característica que elas expressam é a mesma, a cor roxa. As duas são roxas. Só que no gen elas são diferentes. Essa daqui é homozigoto dominante e essa daqui é heterozigoto. É lógico que eu só tenho como saber isso aqui olhando o DNA. O fenótipo eu sei olhando a característica em si, olhando a planta, olhando o animal, depende do que quer que seja a característica que eu estou vendo. Então, fenótipo é como a característica se manifesta. Genótipo é como que está escrito isso lá no DNA. Tá? Não é porque a característica está se manifestando em dois seres diferentes, a mesma característica está se manifestando que no DNA eles são iguais, não necessariamente. Aqui está mostrando isso. Deu para entender?
Então, homozigoto é quando a característica está igual nos dois genes alelos, ou seja, no par de cromossomos homólogos, que você recebeu do seu pai e da sua mãe, o gene é igual, então é homólogo. Então, você é um gene homozigoto. Agora, o que você recebeu do seu pai e da sua mãe está diferente, então é heterozigoto. E aí tem que ver qual é dominante, qual é recessivo, para ver qual dos dois que vai se manifestar. Por exemplo, que eu falei várias vezes, cor do cabelo, a cor escura é dominante sobre a cor clara. Então só vai ter cabelo claro quem recebeu dois genes homozigotos, só que recessivos. Aí sim ele, o claro se manifesta, a pessoa vai ter cabelo claro. Deu para entender? Bom, como eu falei, essa primeira aula nossa foi só para falar dos conceitos básicos de genética. Leiam bastante, é, escutem o vídeo quantas vezes necessárias, façam o exercício, principalmente da parte de biologia 1, dessa parte que vai ter esses conceitos também lá, que a gente vai usar e precisa de mais isso bem entendido, para na semana que vem vocês entenderem bem como é que funciona a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Esses conceitos, o que é cromossomo, o que é cromossomo homólogo, o que é alelo, o que é gene, isso tudo tem que estar muito claro na cabeça de vocês para poder ficar mais fácil entender como é que funciona a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, ok? Então, por essa semana eu vou ficar por aqui. Estudem bem esses conceitos de cromossomo, alelo, homólogo, para poder entender bem a próxima aula, ok? Bons estudos e boa semana para todo mundo.